Olá, tudo bem? Boa noite, hein, Marta? Como é que você tá? Tudo certinho? Já avisei o pessoal aqui no grupo que nós já estamos ao vivo. E aí a gente vai começar a nossa palestra de hoje. Deixa eu colocar isso aqui. Oi, Fê. Boa noite. Ei, Beth, boa noite. Vocês estão bem, meninas? Eu vou começar aqui, gente. Deixa eu ver se está tudo direitinho aqui com a apresentação, tá? Vou começar fazendo a prece para a gente, é o tempo que o pessoal também tem para ir se achegando e ligando o computador, ajustando o volume, para a gente poder se entender bem nessa noite. E estou muito feliz de estar aqui com vocês. Essa palestra de hoje, deixei para preparar ela agora no final do dia, e ela foi muito significativa para mim, porque ela me lembrou várias situações que eu já vivi, que eu vivo, enfim. Mas é engraçado como esse olhar de tentar buscar, trazer os ensinamentos do Evangelho para a prática, às vezes é tão difícil, não parece? Parece, não sei se para vocês parece fácil ou o quê. Eu até quando eu tentei, só para contextualizar um pouco, quando esse ano eu conversei com a Lud, falando, Lud, minhas palestras vão ser assim, esse ano, Evangelho na prática. E aí não tem um tema. O tema vai ser no dia ou no dia anterior que eu vou buscar a intuição, né, a orientação para poder fazer. E tem dado tão certo, porque sempre vem algum assunto que é atual, como tudo no Evangelho, é importante ser falado naquele momento e toca demais, tipo, no meu coração. Então, tem dado muito certo isso. Para mim, eu espero que dê certo para vocês também. A intenção é essa. Então, vamos lá, gente. Eu vou convidar todo mundo agora para a gente poder fazer uma prece, para entrarmos em contato com a espiritualidade amiga que nos acompanha, que nos acolhe, que orienta os nossos pensamentos, que nos ajuda a entender melhor os nossos sentimentos, para que possamos fazer uma trajetória nesse nosso plano reencarnatório com muita leveza, com muita luz e com muito amor nos nossos corações. Que sejamos capazes de olhar para as nossas imperfeições e para as imperfeições dos nossos amigos, dos nossos familiares, dos nossos colegas de trabalho, com muita leveza e com muita alegria, por sabermos que temos todas essas oportunidades de começar de novo, de fazer diferente, e que isso aqui tudo é uma grande escola. Uma escola que também precisa ser encarada de uma forma leve e tranquila, para que não se torne um fardo pesado na nossa existência. Então, de mãos dadas com esses espíritos amigos que estão sempre por perto, nos intuindo, tendo paciência e nos ajudando a sermos melhores. Iniciamos a palestra de hoje, percebendo o carinho e a mão amiga de cada um deles a nos conduzir e a nos auxiliar. Que assim seja. Então, vamos lá. Para hoje, para o momento, o que temos do Evangelho, eu vou abrir aqui para vocês, um momento, por favor. São duas partes, na verdade, mas eu juntei tudo numa só. Duas partes é o seguinte, uma parte eu peguei, Deus é mais, o que eu fiz? Uma parte eu peguei do Evangelho e outra eu peguei de um outro livro, mas vocês vão ver no final que faz muito sentido. Agora só um pouquinho, gente, que eu fiz uma coisinha que eu mandei enviar. Aqui.
Achei. Buenas, como estás? Muy bien. Muy bien, obrigada. Ei, Nelma, tudo bem? Gente, eu mexi com o Eustáquio e com o Marcelo, porque eu não podia deixar passar, já tem muito tempo que eu não mexo com eles, que eles precisavam estar aqui hoje, que inclusive ia constar como 11 horas para a existência deles, mas eles não me deram bola. Quer dizer, o Marcelo me deu, o Eustáquio não me deu. Peraí, só um momentinho, tá? Que eu vou tentar colocar ele no plano grande. Aí. Tá bom aí para vocês? Ei, Delurdes, como é que você tá? Tudo bem? Quanto tempo, né? Então vamos lá, amiguinhos. Vamos começar esse evangelho na prática. O que eu quero trazer para vocês aqui é o seguinte. Vejam aí no título que está escrito assim: o orgulho e a humildade, e aí depois buscava o homem cristão que havia nele. A gente vai começar trazendo o que o evangelho, que foi a base do que eu usei para poder conversar aqui, na instrução dos espíritos, no capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espíritos, eles falam o seguinte: a humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são bem pouco seguidos, e todavia, sem a humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Oh, não, porque esse sentimento nivela os homens. Diz-lhe que são irmãos. Sem a humildade, vos adornais de virtudes que não tendes, como se trouxesseis um vestuário para esconder as deformidades de vosso corpo. E aí eu quero pedir para vocês o seguinte: sei que todos vocês já devem ter lido essas instruções dos espíritos nessa parte do capítulo. Vocês vão dizer, Nicéia, sei disso, sei de cor e salteado. Mas eu vou ler de novo e eu quero pedir agora que vocês encarecidamente fechem seus olhos. Só escuta a minha voz. Escuta o que eles estão querendo dizer intimamente em relação à humildade, porque a gente vai usar isso até o final da palestra. E aí eu peço isso porque eu mesma já li isso diversas vezes. E aí o convite que a gente está fazendo hoje aqui, trazendo de novo esse ensinamento, para a gente colocar um pouquinho mais de luz nessas palavras, tá? A luz que a gente já tem colocado, o momento que a gente já tem encontrado para poder aplicar isso nas nossas existências. Mas eu vou pedir agora que cada um feche os olhos, quem puder, aonde estiver, e escuta a orientação dos espíritos. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são bem pouco seguidos, e todavia, sem a humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Oh, não, porque esse sentimento nivela os homens. Diz-lhe que são irmãos. Sem a humildade, vos adornais de virtudes que não tendes, como se trouxesseis um vestuário para esconder as deformidades de vosso corpo. Olha como isso é profundo. Olha como dentro desse parágrafo, dessa única frase, contém tantos ensinamentos juntos. Primeiro, ele está dizendo que a humildade é uma virtude esquecida entre nós. Ele está afirmando isso. E ele está dizendo também que os grandes exemplos que foram dados são pouco seguidos. E ele está dizendo que sem a humildade, ele está perguntando, na verdade, sem a humildade, você pode ser caridoso com o próximo? E aí, quando ele fala aqui de caridade, gente, sai daquela ideia de levar o pãozinho para o pobre na esquina, de fazer o lanchinho, de comprar a cesta básica em todo mês. Vamos trazer isso para dentro das nossas relações. Que tipo de humildade, que é essa humildade que eles estão falando aqui, que a gente tem aplicado na nossa vida? Essa humildade que nivela os homens.
E quando ele diz que essa humildade nos fala que nós somos irmãos, ele está dizendo que nós somos iguais. Então, se nós somos iguais, o que tem de virtude de um tem de virtude no outro. O que tem de ruim em um tem de ruim no outro. Fato. Pode estar um pouco mais avançado, pode estar um pouco menos avançado, mas se existe em um, existe no outro. Como que nós estamos lidando? Que tipo de humildade que nós estamos aplicando nas nossas relações? E muitas vezes a gente abre a boca para dizer que nós estamos fazendo caridade, e essa caridade nada mais é do que esse vestuário escondendo deformidades do nosso corpo. E essa deformidade é essa humildade que ainda não, a gente não consegue, essa virtude que a gente ainda não consegue colocar na prática. Isso quando a gente faz uma análise, uma reflexão em cima disso, nesse grau de profundidade, machuca um pouquinho, mas é um machucado que acende uma luz vermelha que nos põe em alerta. E esse alerta, ele é importante, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Então, por isso que eu falo que esse assunto, inclusive, que foi trazido para nós aqui hoje, para mim, nesse momento, ele chega ao meu coração, ele toca os meus sentidos de uma forma completamente diferente. Por isso que eu reli essa parte da humildade e pedi para vocês fecharem os olhos para que isso entrasse dentro de cada um de vocês, no momento que vocês estejam vivendo agora, da forma que tiver que entrar. E aí, quando eles falam na parte do orgulho, fala o seguinte: orgulhosos, que éreis antes de serdes nobres e poderosos. Talvez estivesseis mais baixo que o último de vossos criados. Curvai, pois, vossas frontes altivas, que Deus pode rebaixar no momento em que mais alto a elevardes. Todos os homens são iguais na balança divina, e só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Todos os espíritos são de uma mesma essência, e todos os corpos são modelados de igual massa. E aí ele descreve e ele fala do orgulho com muito mais palavras, com muito mais informações, mas eu achei que esse parágrafo ele contém tudo isso numa fonte só. Porque quando ele fala aqui sobre nobres e poderosos, a primeira coisa que vem à nossa cabeça também é a questão do poder do dinheiro, poder político, o poder de liderança. Mas aqui a gente pode trazer também o poder que o orgulhoso usa do conhecimento. Aonde a gente se coloca como eu sei mais do que você sabe. E nessa posição, que muitas vezes vem mascarada, de uma caridade, e aí a gente volta lá para a parte da humildade, disfarçada de orgulho, ela machuca, ela fere a individualidade do nosso irmão. Nos colocando acima dos outros, como se eu, por ter mais conhecimento, sou melhor do que você. Eu, sabendo mais, sendo mais inteligente, posso mais do que você. E o que eu digo é amém. E o que você diz não importa para mim. Então, quando a gente... Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente lê essa primeira frase, que é eles antes de serdes nobres e poderosos, você para e fala assim, ué, mas eu não sou nobre e não sou poderosa. Mas quando a gente aprofunda esse ensinamento e entende que quando ele fala disso, ele não está só falando de bens materiais, mas ele está falando de bens intelectuais, ele está falando de muita coisa aí por trás. E como a gente usa tudo isso para manipular as pessoas que estão ao nosso redor para que elas façam aquilo que a gente queira que elas façam. E aí eles dizem, curvai, pois, vossas frontes altivas, que Deus pode rebaixar no momento em que mais alto a elevardes. Todos os homens são iguais na balança de vida,
e só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Todos os espíritos são de uma mesma essência e todos os corpos são modelados de igual massa. Isso me coloca numa posição de igualdade, inclusive daquelas pessoas que me desagradam, que já me desagradaram, que me confrontam. E quando eu me coloco nessa posição de igualdade, onde eu olho para aquele que me fere, que me incomoda, e eu entendo que eu sou igual a ele, eu entendo que eu também sou orgulhoso e que eu também preciso trabalhar esse grande ensinamento aqui, que é o da humildade. Essa virtude bem esquecida entre vós. E aí, seguindo um pouco mais para frente, eu abri aleatório o livro Perdão, a Chave para a Liberdade. Eu não sei se vocês conhecem esse livro, é do o Espírito é o Ezequiel, pela Adriana Machado. Eu adoro esse livrinho. Foi o primeiro livro editado pela editora do For, da Adriana e do Espírito Ezequiel. Tem outros já hoje, mas esse foi o primeiro. É um livro que eu acabo indicando para muitas pessoas que estão iniciando agora no Espiritismo, né? E assim, estão lendo obras básicas, estão buscando muitas informações, mas ele é muito básico e dentro de uma história de romance, ele nos ajuda a compreender melhor na prática, no que acontece no nosso dia a dia, na interferência tanto da equipe espiritual que trabalha para o bem, como aqueles que trabalham tentando nos derrubar, né? Tentando fazer alguma coisa que nos coloque para baixo. Então, é um livro muito interessante. Aí, hoje, olhando ali na minha estante, eu falei, vou abrir ele. E foi muito legal, porque eu abri exatamente no capítulo 15, que fala, buscava o homem cristão que havia nele. E eu achei que isso tem tudo a ver com essa parte do Evangelho que fala sobre orgulho e humildade. Porque ele fala de um movimento de buscar o homem cristão que existe dentro de nós. E aí, vamos mandar um pouquinho aqui para frente, só para poder explicar isso para vocês, o que eu estou pensando. Aí, quando eu entrei nessa parte da interferência espiritual, mas só para vocês entenderem um contexto dessa história, do que acontece, é um casal que chama Luísa e Onofre, eles vivem numa fazenda, e eles perderam o filhinho deles, que tinha 8 anos de idade, ele desencarnou. Luísa é uma mulher um pouco mais espiritualizada, mais crente a Deus, então, embora sofresse muito, ela conseguiu se apegar na fé dela e, de alguma forma, ir caminhando na vida. E Onofre, durante um bom tempo, trabalha muito na mágoa, na revolta por não entender, né, o porquê que Deus levou o filho dele, ele se revoltava muito contra o filho dele. E a história, então, caminha no despertar da consciência de Onofre, mas também da Luísa. Porque era um casamento que, embora houvesse muito respeito, existiam muitas mágoas ainda por trás, assim. Então, eles estavam aprendendo, eles estavam caminhando, mas enquanto isso existia a influência de uma equipe espiritual que queria ajudar, que queria, né, dar suporte para aquela família para poder passar por todas as suas provas e poder vencer as suas dificuldades, mas também existia um plano maligno da espiritualidade inferior que atacava diretamente Onofre por ele ser o mais fraco e o alvo principal do planejamento deles. Enfim. E aí, nesse capítulo, onde diz assim, e se quem buscava esse homem cristão que havia nele é Onofre. Onofre, nessa parte do livro, ele já está despertando um pouco mais para essa consciência de precisar ser um homem melhor, por causa até através de umas conversas que ele tinha com a esposa. E aí, nessa parte, nesse capítulo, Onofre tem muito dinheiro emprestado para algumas pessoas na cidade, que deviam a ele, e ele estava querendo cobrar esse dinheiro. Só que, como ele sempre foi um homem muito rude,
ele mandava, quando as pessoas, tipo, não pagavam na data, ou então deixavam de pagar a dívida e tudo mais por uma questão ou outra, ele não queria saber o porquê, não. Ele mandava prender. E aí, ele começa a olhar todas as dívidas, todo o dinheiro que ele tem em crédito com as pessoas que devem a ele, e ele fica num negócio assim, poxa, eu preciso receber esse dinheiro, essa galera não está me pagando, então peraí, o que eu vou fazer? Né? E ele falou assim, pô, será que para eu ser um bom homem eu preciso abdicar desse dinheiro que eu tenho com o pessoal? Eu tenho que passar por cima dessas dívidas que eu tenho para eu ser um bom cristão? O que eu devo fazer? Né? E ele começou a ficar muito inquieto com isso. É onde fala aqui nessa primeira parte que eu falo. Onofre começou a ficar nervoso. Seus pensamentos traziam muita inquietação. Mas apesar de tudo, ele queria agir diferente. Buscava o homem cristão que havia nele. Nesse momento em que ele fica nervoso, em que ele traz essa inquietação para o pensamento dele, a equipe espiritual inferior, né, eles tentam atacar Onofre falando várias coisas, tipo assim, ó, se você não cobrar, sua família vai ficar sem dinheiro, sua esposa vai ficar doente, você não vai ter dinheiro para ajudar, e, né, eles ficavam tentando colocar coisas negativas na cabeça dele, mas ele, como ele tinha essa vontade genuína, muito forte nele, de querer ser um homem melhor, ele conseguiu abrir espaço e ele conseguiu entrar em contato com o socorro, que o guia espiritual dele, naquele momento, estava lá, plantadinho do lado, pronto para poder passar para ele. Então, embora o Onofre fosse um homem muito orgulhoso, né? Ele estava buscando esse movimento de querer ser melhor, e aí ele recebeu a orientação desse amigo espiritual que dizia o seguinte, vou ler para vocês aqui, que eu não quis digitar, que senão ia ficar muita coisa. Meu querido amigo, olha que interessante isso, gente. Aí eu estou trazendo essa parte do livro porque eu achei legal, porque fala muito de uma coisa que é muito corriqueira, é muito do nosso dia a dia. É terra, sabe? É terra. Você dever dinheiro para alguém ou alguém dever dinheiro para você, isso é terra, né? Meu querido amigo, ser cristão é pensar com o coração, mas também com a razão. Não é atitude menos digna você cobrar por um dinheiro que você emprestou. Se você trabalhou para tê-lo com honestidade, poderá cobrá-lo de quem o pegou emprestado. Ser cristão é enxergar cada caso com o coração voltado para Deus. Não se precipite. Espere o tempo de Deus em cada cobrança. Se alguém estiver em dificuldades no momento da cobrança, escute-o, ajude-o, para que possa cumprir a sua obrigação no tempo justo. Procedendo dessa forma, saberá também quem merecerá a sua benevolência. Dizer não a um devedor que pede um adiantamento no pagamento, mas que por suas atitudes diárias não o merece, também é uma atitude cristã e de respeito com ele mesmo, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Onofre escutou Roberto como se fosse o seu pensamento. Entendeu que não havia pressa e que deveria esperar. Talvez os devedores não tenham dificuldades em pagar e toda a angústia de agora terá sido em vão. Ele não exigia juros altos pelos valores emprestados, então não estaria enriquecendo a custo de ninguém. Mas tranquilo, saiu do escritório para procurar a sua esposa, pois tinha alguns assuntos a tratar com ela. Então, olha que interessante, gente. Só que daí, no plano, né, continua aqui, no plano espiritual, no entanto, os espíritos baderneiros estavam preocupados. E aí, o que eles falam aqui? Essa frase que eu coloquei aqui, esse diálogo aqui no final, é né, da espiritualidade inferior. Deve ser tudo culpa daquela maldita esposa dele, que só vive rezando e pedindo proteção. A gente já não entra na casa por causa dela, pelo menos aqui no escritório, onde ela não vem muito, o domínio ainda é nosso. Então, o que eu estou querendo dizer com esse exemplo, gente? Na nossa existência, o tempo todo, a gente vai ter essas interferências do positivo e do negativo, do superior e do inferior.
Essa influência, ela pode ser sim espiritual. A gente pode estar sofrendo muitas vezes alguns ataques que fazem com que a gente pense de forma diferente. Mas o movimento de se blindar e não deixar isso interferir negativamente na nossa razão é nosso. Onofre não era um homem puro, Onofre não era um homem elevado, Onofre estava começando a despertar para a sua espiritualidade, para as questões de Deus. Mas ele tinha vontade. E por mais que eles se refiram aqui à esposa, né, que através da oração conseguia trazer muita proteção para casa e tudo mais, vejam que eles não conseguiram atuar negativamente em cima do pensamento de Onofre, porque existia a vontade própria inicial dele. Que por mais que ele não estivesse vendo a atuação da espiritualidade, mas ele como ser humano, naquele momento, ele pegou a vida dele na rédea e falou assim, isso aqui é meu. E começou a fazer um movimento de melhora, de despertar. E aí eu trouxe essa questão, né, que é tão corriqueira, eu falei, em tantas outras situações a gente passa por isso, de uma forma ou de outra. E estarmos atentos, não só, porque a gente fala muito assim, eleva no seu pensamento a Deus, busca o conselho da espiritualidade, né? Fique em silêncio para poder escutar o que essa situação está querendo te dizer, mas também fique em silêncio para sentir e escutar se o que você está sentindo, se o que você está vivenciando no seu campo emocional naquele momento, se aquilo corresponde a um movimento de maturidade espiritual, de busca de evolução que você está fazendo nesse caminho da sua trajetória de vida. Porque ontem mesmo no Evangelho a gente estava falando sobre isso. Gente, Deus não nos ensina, Jesus não coloca, a espiritualidade não coloca as situações na nossa vida escancarado. Toma aqui, escancar, isso aqui, presta atenção. Não, é sutil. É muito sutil. É num amigo que falou alguma coisa que você não gostou, é numa situação que você se sentiu incomodado. E aí o que a gente faz? Na revolta, a gente olha para fora e acusa o outro. Quando a gente sabe muitas vezes que eu preciso calar e entender qual é o vucu-vucu que está acontecendo aqui dentro, de onde é que ele está vindo e por que ele está vindo. Ei, Vânia, boa noite, tudo bem? Ei, José Geraldo. Marta, temos atitudes orgulhosas e nem percebemos o tempo todo, porque o orgulho ele está ainda muito enraizado em nós, assim, né? E assim, e ele é sutil, ele é muito sutil. Então vamos lá. Aí, então assim, ficou claro para vocês, gente, só para por que eu trouxe, né, essa passagenzinha aqui? E a gente vai seguir aqui, ó. Então essa foto também eu achei tão bacaninha, essa imagem, porque olha só, tipo, né, tem um ser mais iluminado no meio, tem um anjo protegendo essa pessoa, na verdade, ao redor, e tem essas sombras ao redor aqui, né? A gente faz a nossa proteção através da prece, a gente faz a nossa proteção através de comportamentos que a gente escolhe ter ao longo do nosso dia. E a gente está cercado por essas energias o tempo todo, sabe? Não tem como negar, não tem como fugir. E também não tem por que querer fugir, porque querer fugir a isso é querer fugir à nossa existência, à nossa essência natural. Então, vamos lá. E aí, a gente vai... Aí foi muito legal isso também, porque eu e as minhas sincronicidades, né? Aí eu peguei e abri, eu tava assim, vou pegar esse livro, vou pegar esse livro, vou pegar esse livro. E aí eu peguei o Amor Além de Tudo, que fazia tanto tempo que eu não pegava. Deixa eu mostrar aqui, quem conhece, Amor Além de Tudo. Esse livro é antigo, eu acho que ele já não é mais nem editado pela editora do Fô. Amor Além de Tudo, o espírito é o Inácio Ferreira.
O médium é o Vanderlei Oliveira, e ele fala muito de situações de espíritas que desencarnam e quando chegam no plano espiritual se revoltam porque gostariam de ser tratados de uma forma e são tratados de outra, porque não são tão iluminados assim, como eles achavam que eram. Mas eu achei muito legal, porque já tem muitos anos que eu não pego esse livro, e quando eu peguei, ele estava marcado, eu devo ter estudado ele há um tempo atrás, e ele estava marcado numa parte que eu abri, e é uma mensagem de André Luiz, psicografada por Chico Xavier, e olha que interessante esta mensagem. Vai dizer que não tem tudo a ver. Eu não coloquei ela na íntegra aí, tá? Na verdade, essa mensagem, ela tá no livro Os Mensageiros, no capítulo 35. Mas olha como ela encaixa direitinho com o que a gente está falando. Há muitas pessoas que falam bastante em humildade, mas nunca revelam um gesto de obediência. Jamais realizaremos a bondade sem começarmos a ser bons. Alguma coisa pequenina há de ser feita antes de edificarmos as grandes coisas. A floresta também começou de sementes minúsculas. E nós, espiritualmente falando, temos vivido em densas florestas de males criados por nós mesmos, em razão da invigilância na escolha das sementes espirituais. A palestra de uma hora, o pensamento de um dia, o gesto de um momento podem representar muito em nossas vidas. Tenhamos cuidado com as coisas pequeninas e selecionemos os grãos de mostarda do reino dos céus. Não tem mensagem que caiba mais nesse momento, em tudo isso que a gente está falando do que é. Marcelo, eu estava contando as horas para ver que horas você ia chegar nessa palestra. Que bom que você chegou. Ok, obrigada. Fico muito feliz de você estar aqui. Gente, olha que puxão de orelha. Há muitas pessoas que falam bastante humildade, mas nunca revelam um gesto de obediência. Que obediência é essa? Obediência ao momento, obediência à nossa condição, como espíritos em evolução e não perfeitos. Obediência ao nosso tamanho dentro da criação da obra divina, que nós não somos maiores do que ninguém. Obediência às leis de Deus. Obediência aos ensinamentos do Mestre Jesus. Obediência a um momento que nos pede paciência, calma, tolerância. Obediência a um momento que nos pede introspecção, respeito, cautela, amor, escuta. Jamais realizaremos a bondade sem começarmos a ser bons. E esse ser bons, eu volto a dizer, não é comprar a cesta básica, não é dar o pãozinho para o pobre na esquina. O ser bom é o ser bom na condição de conseguirmos ser humildes com aqueles que nos afrontam. Porque aqueles que nos afrontam de uma forma ou outra, a gente quer revidar. Alguma coisa pequenina há de ser feita antes de edificarmos as grandes coisas. Que coisa pequenina é essa que a gente dá conta de fazer num momento desses, antes de fazer coisas maiores? Que coisa pequenina é essa, gente? Quem que arrisca esse palpite? Alguma coisa pequenina há de ser feita para que começamos a trabalhar a bondade dentro de nós. Vou falar para vocês o que eu acho que para mim é isso. Que tem sido um grande ensinamento para mim. Me calar diante de uma situação que eu não concordo. E tentar entender o outro antes de expor o que eu penso.
Para mim, isso é uma coisa pequenininha. E eu só tenho conseguido ter acesso a essa necessidade minha estando atenta a como eu me comporto dentro das relações ao meu redor. E tem uma coisa aqui que eles falam, que também me chamou muita atenção. A floresta também começou de sementes minúsculas. E nós, espiritualmente falando, temos vivido em densas florestas de males criados por nós mesmos, em razão da invigilância na escolha das sementes espirituais. A minha semente espiritual pequenininha, que eu estou usando hoje em dia, é o silêncio. E nem sempre eu consigo ser nem sempre eu consigo colocar isso em prática, sabe, gente? Mas tem sido a minha semente pequenininha. Porque isso, quando ele fala espiritualmente falando, fala de todas essas energias que vibram ao nosso redor e que ainda nos desequilibram. E que a gente olha e fala assim, sabe aquela mensagem que a gente manda? Vamos falar aqui, nós trabalhadores lá da Casa de Hermância, que a gente manda lá no grupo assim, gente, reza aqui por mim. Muitas vezes esse reza aqui por mim, eu já estou num inferno energético que eu não estou dando conta sozinho. O que ele está propondo aqui, André Luiz, é o seguinte: temos já vivido nessas densas florestas, porque a gente não tem sabido, porque a gente tem sido invigilante, não está sabendo escolher as sementes espirituais. Então aconteceu alguma coisa que me incomoda e que me... Eu estou gritando, né? Desculpa. Que me incomoda e que me... Estou ficando empolgada. E que me impacta. Eu entro nessa onda e surfo ela na maior energia. Eu sou assim. E por que eu faço isso? Olha o exemplo do Onofre. Essa invigilância tem nos custado caro energeticamente falando. Ô, Marcelo, eu vou dar na sua cara. Você, quando chegar no plano espiritual, eu vou deixar para a Nelma falar isso para você depois. Eu acabei de falar que eu estou usando o meu silêncio. Fernando, você quer explicar para o Marcelo o que vai ser da vida dele quando ele chegar no plano espiritual? Queira a Deus que eu não esteja junto com você, que senão eu vou atormentar sua vida lá. Viu? Para quem está assistindo de fora, Marcelo é um querido, já nos conhecemos há muitos anos, trabalhamos juntos na Casa de Hermância e a gente adora pegar um no pé do outro. Assim como Eustáquio pega no meu pé e eu pego no pé do Eustáquio. Inclusive, a palestra de segunda-feira que vem é com Eustáquio, porque ele me ama tanto que ele me chamou para fazer a palestra com ele. Ei, Ludmila, tudo bem? Boa noite. Então, voltando aqui. Eu acho que eu estava ficando empolgada demais, o Marcelo me puxou para a terra aqui. Então, vamos lá. Mensagem bonita, né, gente? Eu fiquei tão feliz de ter aberto esse livro e ter... Porque eu nunca ia para o Missionários da Luz, sabe? Mas, assim, de ter aberto, ter caído tão direitinho nesse... E aí, gente, deixa eu só voltar aqui, porque, olha só, vocês podem estranhar que eu coloquei esse tópico na apresentação que fala de estupro versus assassinato versus negligência. Já vou explicar para vocês o porquê que isso aqui está aqui. Nessa busca nossa, né, de escolher essas sementes pequenas que nos ajudam a trabalhar mais na humildade e na humildade que nos coloca numa situação de igualdade com os nossos irmãos, onde a gente consegue trabalhar o amor de uma forma muito limpa, sabe? Sem ruídos, sem interferências ilusórias e perfeccionistas da nossa parte. Eu trouxe isso porque nesse momento, a gente teve recentemente esse caso da menina que foi estuprada, né? Engravidou e teve toda aquela repercussão.
E isso, embora eu não tenha acompanhado, eu não acompanhei em nenhum momento, nenhum tipo de reportagem, nem escrita, nem falada, nem nada. E aí, num grupo de amigas, uma das minhas amigas colocou um comentário assim: ô, gente, como é que pode uma menina de 10 anos ser estuprada e engravidar? E aí, quando eu li aquilo, mas eu tive uma vontade de falar, tipo assim, por que que a única coisa que te chamou atenção foi uma menina de 10 anos engravidar e não o fato dela ter sido estuprada? E aí eu comecei num vucu-vucu aqui dentro, numa indignação, mas numa revolta, que o meu ímpeto inicial foi de questionar, foi de começar a falar, sabe, várias coisas, porque aí elas começaram a discutir e eu só lendo, eu só lendo, eu só lendo. E só para vocês saberem, até hoje eu não entrei no mérito de falar qualquer coisa com elas no grupo, porque eu fui lendo, e à medida que eu fui lendo, foi despertando em mim um sentimento. Sabe aquilo que a gente leu ali atrás do Onofre, recebendo a orientação do guia espiritual dele? Orientando ele, falando para ele, e era, né, ele colocou no pensamento dele as palavras do guia espiritual dele. Isso foi acontecendo direitinho comigo. E aí, e aí o que eu escrevi aqui, e isso eu escrevi no dia em que isso tudo aconteceu comigo, e veja bem, aconteceu comigo dentro do grupo do WhatsApp. E olha, eu vou ler aqui para vocês. Antes de dar a sua opinião, você foi capaz de amar? Essa foi a primeira frase que veio para mim. E aí, quando eu comecei a desenvolver o pensamento, dentro dessa frase que estava tão insistente na minha cabeça, antes de dar a sua opinião, você foi capaz de amar? Isso me veio como se assim, vou falar isso para ela, para a menina que fez esse comentário no grupo. Porque com certeza ela não foi capaz de amar antes de dar essa opinião dela. E aí eu fiquei mais um pouco quieta e os pensamentos continuaram vindo e eu tenho muito como prática escrever os meus pensamentos, sabe? E aí para depois voltar e ler de novo e tentar entender. E aí eu fui lendo e eu vou dizer para vocês que só hoje que eu voltei nesse texto porque me chamou a atenção enquanto estava pensando, né, nas coisas da palestra, me veio de novo esse texto na cabeça e eu entendi só agora que esse texto aqui, ele foi para mim. Vamos lá. Você tentou pelo menos abrir seu coração antes de abrir a boca? E sabe por que eu pergunto isso? Porque a situação é tão triste para todos os envolvidos que nenhuma filosofia ou ideia de valor se aplica 100% no caso. E mesmo que isso acontecesse para facilitar a vida daqueles que querem ter opinião para tudo, é preciso lembrar que os tempos são outros e com eles estamos sendo testados dia a dia em diversas situações a nos movimentar em direção do amor. Daquele, o amor, tá? Daquele que compreende e aceita independente das escolhas feitas, porque sabe e acredita fielmente que nada e ninguém está perdido. Que se movimenta no acolhimento primeiro de quem está sofrendo diante de nós. E depois pergunta por quê, como e até quando. Então eu te peço, se você não foi capaz de se movimentar no amor verdadeiro antes de qualquer coisa, não se manifeste, pois você ainda não está pronto para emitir opinião. Todos nós aqui neste mundo somos instrumentos de aprendizado, uns para os outros. Da mesma forma que Jesus, deixando-se ser crucificado injustamente, é exemplo até hoje para nós.
E aí eu me emociono relendo isso. Porque eu me coloquei numa situação de tanta pequenez. Essas exclamações tão repetidas no final dessa frase, que se movimenta no acolhimento primeiro de quem está sofrendo diante de nós, e depois pergunta por quê, como e até quando, ela veio dentro de mim numa força tão grande. Porque o primeiro movimento nosso sempre é de reação. Seja ela por qual motivo for. Porque nos desagrada, porque nós não concordamos, porque nós achamos que o nosso pensamento é melhor do que o pensamento do outro, porque nós achamos que o outro está errado na forma dele de pensar, ou de expor os seus pensamentos. E quem somos nós para acharmos que eles estão errados e nós estamos certos? Enquanto nós estamos fazendo o mesmo movimento de erro, só que de uma forma diferente. Porque dentro de nós a gente ainda carrega a certeza de o que nós acreditamos, do que nós aprendemos até então. É superior ao que o outro acredita, ao que ele pensa. E que seja, e que se for assim, e que seja que o que eu sei hoje é mais do que o outro já sabe. Isso ainda não me coloca numa posição de superioridade. E quando ele fala aqui, e se você não foi capaz de se movimentar no amor verdadeiro antes de qualquer coisa, não se manifeste, pois você ainda não está pronto para emitir opinião. Eu não tive condições de falar. E não só porque eu não faço a mínima ideia do porquê que isso aconteceu com a menina, ou porquê que isso aconteceu com esse cara, ou com essa criança que foi gerada. Porque eu não sei ainda o que move o coração dessa minha amiga que fez aquele comentário no grupo de WhatsApp. E aí, quando encerra com "e a frase que mais grita aos meus ouvidos neste momento que escrevo é: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Já faz 21 séculos e ainda não sabemos perdoar ou amar como ele." Isso para mim foi assim muito, 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 muito forte, gente. Que eu me emocionei demais, que tocou profundamente em mim. E por isso que eu falo que eu volto a dizer que quando eu li aquela parte da humildade em que está falando aqui, eu li em voz alta e pedi para vocês fecharem os olhos. Grandes exemplos que vos foram dados são bem pouco seguidos. E todavia, sem a humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? O pedido é de caridade insistente e constante. E eu volto a dizer, não é uma caridade na matéria, daquela que... Não tô dizendo que não é importante, entendeu, gente? Fazer o pãozinho, comprar a cesta básica, fazer o movimento dos agasalhos, não é isso. Isso são ferramentas, inclusive, que a gente tem para ir despertando em nós essa humildade, meio que assim, eu digo de baixo para cima, entendeu? Mas essa humildade que a gente está sendo convidado nesses tempos agora para colocar em prática, é essa humildade que nivela os homens. Essa humildade que a gente, embora tenha um exemplo tão grande, que é o exemplo do Mestre Jesus, a gente ainda não consegue lembrar dela nos momentos que nem foi esse momento que eu vivi aqui, numa situação tão pequenininha, tão sutil, tão simples, que foi nessa conversa de WhatsApp. E por isso que eu achei que, como nunca, essa mensagem de André Luiz fez sentido nesse momento.
E nós, espiritualmente falando, temos vivido em densas florestas de males criados por nós mesmos em razão da invigilância na escolha das sementes espirituais. Eu tive uma escolha no momento em que eu recebi aquela mensagem do grupo do WhatsApp. Graças a Deus, a semente que eu escolhi pegar na mão naquele momento foi do silêncio. E no momento do silêncio eu consegui me conectar com essa espiritualidade amiga e receber essa informação aqui, que me colocou de volta na minha condição dentro da obra do Pai, que é uma condição de igual, de igualdade perante aquele que naquele momento eu estava pronta para acusar ou para falar alguma coisa que não fosse legal. E aí, voltando para o Evangelho, no final do capítulo, a Nelma, Marcela, a coisa é feia. Não, acho que não vai ser só pro Marcelo, não. Mas assim, não, a gente é bonzinho, né? A gente tá caminhando, gente. A gente é bonzinho, a gente ainda tá dando umas tropeçadas, a gente bate ainda com o dedo na quina da parede, mas eu sinto assim essa dor, sabe, que a gente sente nesse despertar. É que nem eu tive nesse momento, né, nessa coisa tão pequenininha assim, mas ensina tanto, a gente tem que estar aberto, a gente tem que estar muito aberto. Primeiro julgamos, Marcelo, isso mesmo, depois condenamos, amar ainda está longe. Esse movimento nosso, é como a gente tem essa força de condenar, né? E como a gente se sente injusto quando alguém nos condena. E a Fernanda fala, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? A resposta é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições do outro, perdão das ofensas. E tudo isso está contido dentro dessa questão da humildade e do orgulho. Marta, obrigada. Vocês sabem que eu escrevo muito nas redes sociais, né? Inclusive agora eu fiz um perfil lá no Instagram que chama Felicidade é para quem vive, e onde eu só coloco mensagens, coisas que eu escrevo, que eu gosto, que eu acabo compartilhando. Está aberto ao público, diferente do que era o meu perfil pessoal. E assim, eu tinha escrito essa mensagem em outros tempos, talvez eu já teria jogado ela nas redes sociais, sabe? E aí, quando eu me dei conta que essa mensagem era para mim, gente, e eu vou te dizer, eu só dei conta dessa mensagem hoje, de que ela era para mim. De que ela era única e exclusivamente para mim. Obrigada, 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 obrigada. E aí a gente volta, deixa eu ver quantos minutos a gente já tá. 1 hora, desculpa, pelo amor de Deus, já vou terminar, esse é o último. E aí, voltando pro Evangelho, eles encerram o Adolfo, bispo de Argel, em 1862, ele fala o seguinte, pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todas as suas sendas. Toma novamente coragem, apesar de tudo. Em sua misericórdia infinita, Deus te envia poderoso remédio para teus males, um inesperado socorro à tua miséria. Abre os olhos à luz. Aqui estão as almas dos que já não vivem na terra e que te vêm chamar ao cumprimento dos deveres reais. Eles te dirão, com a autoridade da experiência, quanto as vaidades e as grandezas da vossa passageira existência são mesquinhas a par da eternidade. Dir-te-ão que lá o maior é aquele que haja sido o mais humilde entre os pequenos deste mundo,
que aquele que mais amou os seus irmãos será também o mais amado no céu. Que os poderosos da terra se abusaram da sua autoridade, ver-se-ão reduzidos a obedecer aos seus servos. Que finalmente a humildade e a caridade, irmãs que andam sempre de mãos dadas, são os meios mais eficazes de se obter graça diante do Eterno. E aí, finalizando também, só para complementar, quando eu escolhi o nome do perfil Felicidade é para quem vive, porque eu acredito sim, que todas essas experiências que nos libertam para uma consciência mais esclarecida, só é possível de ser acessada vivendo. Vivendo, vivendo, vivendo. Todos os nossos problemas, todas as nossas questões, todas as nossas dificuldades, todas as nossas imperfeições. Vivendo lindamente, vivendo transparentemente falando, vivendo entendendo que a gente está aqui, é para isso mesmo, e que a gente não tenha medo das nossas dificuldades, que a gente não tenha medo das nossas imperfeições, que a gente saiba viver encarando tudo isso de frente, sem medo, colocando o orgulho de lado e usando essa humildade de nos reconhecermos do tamanho exato que nos cabe dentro dessa experiência divina que nos foi dado de presente de estarmos aqui como condição de humanos no planeta Terra. Então é isso que eu queria trazer para vocês. Desculpa a empolgação, porque eu comecei a falar alto e gesticular e fui, né? Mas realmente é isso. Obrigada pela presença de todos vocês. Um beijo, Andréia. Um beijo a todos vocês. Até segunda-feira que vem, que eu estarei com o Eustáquio aqui. E em breve eu gostaria de fazer uma palestra com o Marcelo, se ele me der a honra de estar com ele. Ficarei muito feliz. Viu, Marcelo? Que eu gosto muito de você, você é uma pessoa muito especial para mim. Assim como muitas pessoas na nossa casa, mas assim, as pessoas que a gente convive mais intimamente. Saudade de ir lá na Rocinha do Marcelo, em Oliveira, né, Nelma? Dar as dormidas lá, eu chegava lá e a energia trabalhava tanto em mim que eu dava umas cochiladas, assim, é bom demais. Gratidão. Boa semana para todos vocês. Fiquem com Deus.